Isso. Comecei a gravação. Eu vou agora compartilhar aqui. Vocês veem minha tela? Sim. Sim. Júlio, Oi, pode começar. beleza, boa noite a todos. Como combinado na outra aula, eu fiz dos 3 slides que faltavam ali, eu fiz um só, focando mais na parte da psicologia, né? Como eu vi que a turma já tem um conhecimento prévio do desastre, né? Não precisa ficar falando sobre o desastre em si, a parte técnica, né? Vamos focar aqui na parte psicológica, não, né? Hoje a aula vai ser comunicação, primeiros socorros psicológicos e saúde mental nos desastres, né? Uma formação para agentes de defesa civil, que vai além do equipamento técnico. Nesta aula, você aprenderá a usar a sua presença, a sua escuta e a sua comunicação como ferramentas poderosas de acolhimento humano em situações de crise. Então, aqui, né, claro que você já deve fazer isso muito bem, né, porque vocês são profissionais da área, o acolhimento, mas talvez vocês não façam usando os termos técnicos, né, que a psicologia usa, né, mas fazem o acolhimento humano porque somos seres humanos, né, e quem está nessa área sabe que durante um desastre, né, a melhor coisa que tem é você ser um humano diante de outro humano, né. Então vamos lá. O que uma pessoa precisa ouvir quando perde tudo, né? O que você gostaria de ouvir diante de uma situação de uma perda significativa para a tua vida? Por exemplo, perder tua casa, perder tuas coisas, até mesmo um ente querido, um emprego, um animal, qualquer coisa. O que um ser humano gostaria de ouvir, né? Muitas vezes, absolutamente nada, né? Às vezes ela precisa falar e você ouvir, você ser um bom ouvinte, né? Então, muitas vezes você não precisa nem cansar, né, ou gastar o teu português falando alguma coisa para a pessoa. É só você ser um bom ouvinte, que aquela pessoa vai precisar, e às vezes ela nem vai falar, ela só a pessoa vai precisar de ter alguém junto com ela ali, né, naquele momento de dor, né? Então, vamos lá. A pergunta inicial: imagine uma família que acabou de perder sua casa em uma enchente. Tudo o que tinha foi destruído e levado pela água. Nesse momento exato, o que essa pessoa mais precisa ouvir de quem chega para ajudar? Então, como já foi falado, né? Um bom acolhimento, né, uma boa escuta já é muito, muito importante, né? É aqui. Por que essa aula é importante? Em desastre, a resposta técnica é indispensável, mas não é suficiente. Pesquisas internacionais e nacionais mostram que as pessoas afetadas por desastres lembram anos depois não apenas do que foi feito por elas, mas principalmente como foram tratadas nos primeiros momentos, né? Então, essas pesquisas eu não tenho elas aqui, mas depois eu vou disponibilizar para o professor Bruno e ele disponibiliza para vocês, né? Já demonstra, né, que pessoas que estão ali naquele momento de tensão, de estresse, né? Para elas é muito importante não só o que é feito, mas o que é falado e como elas são tratadas. E isso vai reverberar para a vida, né? E isso pode ajudar na construção do luto, né? Na ressignificação do luto, né? Um bom acolhimento, né? A comunicação, a escuta e o acolhimento inicial são intervenções que reduzem o sofrimento, previnem traumas mais graves e fortalecem a capacidade de recuperação da comunidade. Isso é ciência e não apenas bom senso. O objetivo da aula: compreender as comunicações em situações de crise, aplicar primeiros socorros psicológicos, reconhecer sinais de estresse, burnout e o transtorno de estresse pós-traumático, né? Utilizar técnicas. Professor, Oi? desculpe lhe interromper, só o slide não está passando aqui para a gente, hein? Está parado no primeiro. Ah, tá parado no primeiro? Oi, Eu já Júlio. vou passar para esse terceiro aí. Eu vou só Desculpa, é falar. porque eu tô aqui no campus e eu tô tirando também umas dúvidas dos alunos, sabe? Uhum. Sobre uma outra atividade. E aí, para eu estar nesse slide agora? Pode deixar nesse slide aí que eu já vou para ele.
Eu só Tá. quero que... Se você puder, Júlio, eu estou escutando tudo, tá? Aham. Fala pra mim, pode passar o slide, aí facilita para mim, porque aí Ah, então beleza. eu estou fazendo as duas coisas hoje aqui. Hoje eu estou aqui no campus tirando dúvidas de trabalho dos alunos É o e estou aqui Severino. com vocês também, entendeu? Beleza. Tá bom? E vai se virando Não, nos 30. então tá bom. O objetivo da aula, que está ali no segundo slide, mas é só uma rapidinho aqui, são quatro coisas. Compreender a comunicação em situação de crise, aplicar primeiros socorros psicológicos, reconhecer sinais de estresse, burnout, de transtorno do estresse pós-traumático, utilizar técnicas simples de estabilização emocional, né? A comunicação salva vidas, né? Agora essa aqui, ó. Opa, aqui, cadê? Ah, não. Volta um slide ali para mim, Bruno, fazendo um favor. A comunicação salva vidas. É o terceiro. Ô, Júlio, parece que o slide que eu tô não é o mesmo que aparece para vocês. Mas é o mesmo, só que tu tá um na frente. Esse aqui? Volta um ali. A comunicação salva vidas, vê se é. É esse aqui. A comunicação salva vidas. Mas aqui está aparecendo para mim os 3 pilares do acolhimento humanizado, que é o quarto slide. Pois eu tô no A Comunicação Salva Vidas, então tá dando algum problema aí. Aqui, agora veio. Agora veio? Uhum. Então beleza, vamos lá. Olha lá, em uma emergência, cada palavra importa. A forma como você se comunica pode reduzir a ansiedade, aumentar a sensação de segurança, fortalecer vínculos e diminuir o pânico coletivo. A comunicação não é um detalhe secundário, é parte central da resposta humanitária, né? Então, aí, ó, reduz a ansiedade, né? Informações claras e tom calmo diminuem a ativação do sistema de alarme do cérebro, ajuda a pessoa a se recuperar a capacidade de pensar e agir. Então, assim, ó, diante de uma crise, né, todo mundo sabe que se você está numa discussão e você chega nessa discussão discutido também, você vai ampliar muito mais o problema, né? Vamos supor, assim, no dia a dia do bombeiro, né? Você vai atender uma ocorrência, então lá, vítimas, acidente de carro, e 2 ou 3 estão discutindo. Se você chegar discutindo também, aquilo ali vai virar uma briga, né? E até acalmar os ânimos, as vítimas podem ter morrido, né? Agora, se tu chegar mais calmo, mais tranquilo, mesmo que por dentro você esteja se mordendo de raiva, né? Querendo pegar todo mundo pelo pescoço, né? Mas, assim, se você chegar calmo, com uma comunicação assertiva, você vai diminuir a tensão, né? Tende a diminuir a tensão, não significa que vai diminuir, mas que tende a diminuir, não vai ampliar, né? Agora, se as pessoas chegam, né, em casa, quem é casado sabe muito bem, né? Se a mulher tá brava, se você comprar a briga com ela, vai só escalar a discussão, né? Agora, se tu chegar de boa, calmo, né? Hoje eu não quero ter razão, quero ter paz, né? Daí a discussão tende a acabar, né? Também não é uma ciência perfeita, né? Porque, né, casamento é complicado, né? Às vezes tu chega na paz e continua a discussão, né? Restaurar a segurança. A presença de alguém que comunica com calma transmite o que a situação está sendo cuidada, mesmo quando ainda não há solução imediata, né? E mesmo que você não saiba o que vai ter que fazer naquele momento, né? Mas se você demonstrar que você está firme, que você está consciente, que a tua comunicação não foi abalada, que a tua capacidade de raciocínio está ali, né? Por isso que faz bastante treinamento, né? Treinamento de alto impacto, vamos dizer assim, com alta teor ansioso, é para esses momentos, né? Para a hora que você for para o campo, você saber o que fazer. E um agente da defesa civil, né? Uma pessoa que trabalha com desastre, ela tem que ter tudo que ela tem que ter no momento do desastre é calma, né? Porque se ela for apavorada, ela pode se machucar, pode machucar outra pessoa, inclusive desperdiçar muito recursos, né? Que são necessários naquele momento, inclusive os recursos humanos, né?
fortalece vínculos. A comunicação empática cria conexão humana genuína, que é o principal fator de proteção psicológica em situação de crise coletiva, né? Uma comunicação com empatia, você tentar entender o lado do outro, o ponto de vista do outro, né? Diante de uma crise, diante de um fenômeno natural, né? Diante do desastre, é muito importante, né? Porque para você, talvez aquela situação ali seja bem tranquila, bem suportável, né? Mas para a pessoa, ela está totalmente desestabilizada, para ela aquilo ali é uma barreira intransponível, né? Tudo que você falar para ela, dependendo, ela vai interpretar completamente diferente. Então, é bom a pessoa ter, assim, a consciência e a empatia de olhar para o problema do outro pelo ponto de vista do outro e não pelo próprio ponto de vista, que pode ser que seja diminuído o impacto que está causando no outro ser humano. Diminui o pânico. O pânico coletivo se alimenta de incerteza e desinformação. Uma comunicação assertiva e acolhedora interrompe esse ciclo antes que se amplifique, né? O que acontece? Pessoal, de vez em quando eu vou dar uma gaguejada aqui, mas é porque eu sou meio gago mesmo, tá? A questão aqui, ó, da diminuir pânico, né? Um profissional que vai fazer esse primeiro contato com as vítimas, se ele for uma pessoa bem treinada, uma pessoa com recursos, né, de conhecimento, não só, ele tem que ter prática e tem que ter conhecimento técnico também, né? Porque a prática e o conhecimento, elas se combinam, né? Então, essa pessoa, ela pode ser essencial no controle de um pânico generalizado, né? Aquelas pessoas que correm para um lado, correm para o outro e um passa por cima do outro, né? Se você tiver essa capacidade de, nesse primeiro contato, você passar segurança para essas pessoas, muito dificilmente elas vão, né, entrar em pânico, né? Ou ampliar o pânico que já está, né? Você vai conseguir controlar com muita facilidade às vezes. Basta você manter a calma, mesmo que por dentro esteja tremendo de medo, mas vai com medo mesmo, né? Mesmo que não saiba o que fazer naquele momento, mas daqui a pouco teu cérebro vai se acalmar e você vai colocar em prática tudo aquilo que foi aprendido, né? Lembre-se, um desastre, as pessoas não se lembram apenas do que você fez, elas se lembram de como você fez elas se sentir. Sua postura, tom de voz e palavras são intervenções terapêuticas reais, né? Então, diante do que já foi falado, né, é muito importante a tua postura como profissional nesse primeiro acolhimento, né? A pessoa vai se sentir muito segura, né, se você passar segurança para ela, né? Agora, se escalar uma discussão ou o agente demonstrar que não tem equilíbrio emocional, a tendência é virar um caos, né? Teve aqui, ó, os 3 pilares do acolhimento humanizado. Aqui eu vou falar um pouquinho do Carl Rogers, que ele é o teórico da abordagem que eu trabalho com a psicologia, né, no atendimento clínico, que é a CP, abordagem centrada na pessoa. Não é uma abordagem humanizada, né? Ela trabalha o ser humano, né? As demandas do ser humano são importantes, mas para o Carl Rogers, antes das demandas do ser humano, o mais importante é o próprio ser humano, né? Então, essa abordagem, ela é uma abordagem não diretiva, né? O que significa isso? Ela não determina dentro do consultório, né, o que o paciente vai falar, o que o paciente vai fazer. Fica tudo por conta do paciente. O que ele vai falar naquele dia, né, sobre o que nós vamos trabalhar, né, sobre o que ele precisa falar naquele dia, né, e o psicólogo, no caso ali, ele não direciona nada, né, ele vai só ouvindo e dando devolutivas para tentando entender, fazendo o paciente entender aquilo que ele está falando, né. Então, assim, é uma abordagem muito humanizada, acolhedora, e que ela trabalha com 3 pilares, né, que o Carl Rogers não chama de pilares, mas aqui foi falado como pilares, atitudes, né, o Rogers fala como atitudes, né, que é a empatia, nós já acho que falamos um pouquinho sobre isso na outra aula, né, compreender o mundo
como o outro percebe, né? Aquilo que eu falei antes, é você olhar do ponto de vista do outro, imaginar que aquele problema que o outro está passando, para você pode ser tranquilo, mas para ele é algo insuportável, né? Exemplo prático, ó, imagina como deve estar sendo difícil, assim, ó, isso aqui é o que você deve falar para uma pessoa, né? Aqui, ó, compreender o mundo do outro como o outro percebe. Não é sentir pena, é se colocar no lugar do outro sem perder a própria perspectiva. A empatia comunica. Eu vejo que você está sofrendo e eu estou aqui com você. No caso, é você se colocar à disposição do outro com verdade, né, como que eu posso dizer assim, com todo aquilo que você tem de ser humano dentro de você, você se coloca à disposição do outro naquele momento de dor, né? Imagino como você deve estar sentindo, sendo difícil para viver tudo isso. Você não precisa passar por isso sozinho, né? Então, estar disponível, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, eu estou aqui com você, estou aqui contigo agora, vamos caminhar junto. Eu não tenho todas as respostas que você veio buscar, mas você pode encontrar essas respostas dentro de você. Mas tu não precisa fazer esse caminho sozinho como tu fez até hoje. Podemos caminhar juntos, né, e tentar encontrar junto ferramentas que vão facilitar a tua vida, né, na resolução das tuas demandas. Daí a outra atitude, segundo Rogers, é a aceitação positiva e incondicional, que é aceitar o outro, né? Você não precisa concordar com nada com aquela pessoa, você não precisa, né? Mas você aceita ela do jeito que ela é. Por exemplo, dentro da psicologia, um dos grandes desafios dos psicólogos, principalmente em formação, quando você vai falar sobre aceitação positiva, incondicional, falar assim, os professores provocam, né, eles falam sobre você atender por exemplo, um estuprador ou um pedófilo, né? E você vai estar escutando a pessoa falando, muitas vezes elas vão contar histórias que para você é insuportável de ouvir, né? E que você talvez não concorde com aquilo. Você não precisa concordar, né? Você não precisa, você tem que aceitar naquele momento, né? Aquilo que o outro está vendo, tentando ser empático do ponto de vista dele, né? Claro que é muito difícil, é um exercício muito, assim, tem pessoas que já, né, se sabe do que se trata, já não aceita o paciente, né? Mas todo mundo tem o direito de ter uma consulta, né? Como todo mundo tem direito de ter uma defesa, todo mundo tem direito de ter uma consulta. Se tu vai dar conta ou não, daí é um caso bem, bem complicado. Mas tem outras possibilidades que a aceitação traz, né? Por exemplo, uma pessoa, né, que conseguiu sair do armário ali, agora ela decidiu assumir, né, a sua sexualidade, né? Pai, mãe, irmãos, tios, tias, não precisam concordar com a pessoa. Eles não precisam virar gay também, ou eles não precisam sair do armário, eles não, né? Eles podem só aceitar que aquela pessoa funciona daquele jeito e ok, beleza, não vai mudar nada na minha vida o que a pessoa faz da vida dela, né? Isso aqui é aceitação incondicional, sem julgamento, né? Que é o que diferencia a conversa com o colega de um set terapêutico também, né? Não só isso, mas isso também. É o julgamento, é você ouvir sem julgamento, sem julgar o outro. É difícil, não é fácil. Confesso que muitas vezes eu estou ouvindo ali e estou tentando ser empático e não julgar, mas às vezes é difícil não julgar, às vezes é difícil porque às vezes é alguma coisa que pega muito em você e você fica ali naquela luta com você mesmo, tentando, né, ser o mais neutro possível diante da dor do outro ser humano, né? Daí vem a congruência, né? Ser verdadeiro e autêntico. É você falar aquilo que você realmente está pensando sobre, né? Tu pode ser sincero com o teu cliente, teu paciente ali, né? Que Roger chama de cliente, né? Tu pode ser sincero com ele, tu deve ser sincero com ele, né? Tudo que você não pode é ser falso, né? Então, tu tem que ter a honestidade e falar e ser congruente com o teu sentimento diante do paciente. Por exemplo, se tu está atendendo um pedófilo e ele fala alguma coisa ali, tu tem que dizer, olha, eu entendo o teu ponto de vista, não concordo com nada do que tu está me falando, né? Não concordo com as tuas atitudes, isso aí para mim não entra na minha cabeça, não consigo aceitar, né?
Mas, assim, eu vou te dar a oportunidade de você se expressar, de você falar, de você tentar mudar, porque, né? Daí tu pode falar, sabe que isso é uma coisa errada, uma coisa que não, né, inaceitável, né? Mas eu vou te dar a oportunidade, né? Porque segundo o Rogers, quando você tem essas três atitudes, a empatia, a aceitação incondicional e a congruência, você desenvolve na pessoa uma tendência atualizante. O que é essa tendência atualizante? É esse organismo se modificar, modifica para melhor, melhor para os outros não, melhor para ele, né? Melhor para aquele organismo, para ele funcionar melhor, de um jeito que seja bom também para os outros e não só para ele, né? Um exemplo que eu dou é de uma pessoa que é extremamente tímida e não tem boca para nada e está sempre sendo passada para trás pelos outros. Quando ela começa a fazer terapia, essa pessoa provavelmente ela vai mudar, ela vai deixar de ser passiva, talvez ela comece a enfrentar, né, outras pessoas que estão causando dor para ela. E nesse momento essa pessoa muda, né? Ativou a tendência atorizante, ela vai mudar. E talvez as pessoas em volta dela que estão acostumadas a judiar ou a se aproveitar da inocência dessa outra pessoa não gostem, né? Porque ela mudou melhor para ela, mas não para o outro, né? E tem pessoa que muda para melhor para ela e para o outro também, né? Por exemplo, um marido que é violento, uma mulher que é violenta dentro de casa, ela começa a fazer terapia, né? Ela encontra essas três atitudes do terapeuta e ela muda, ou ele muda para melhor, começa a ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais centrada, uma pessoa menos agressiva e menos violenta. Então essa pessoa mudou, a tendência atualizante dela atualizou e ela foi capaz de mudar para melhor. Pode passar o próximo, Bruno. Comunicação assertiva ali. É isso, esse mesmo. Esse exercício aqui é só uma sugestão, não precisa ser feito, tá? É só para. Ficou ali, mas caso vocês queiram fazer depois, daí o Bruno passa o slide lá para vocês, vocês podem praticar. Né? Isso é bem legal. Comunicação assertiva. Características da comunicação assertiva. A comunicação assertiva em crise combina clareza técnica com sensibilidade humana. Ela não é fria nem excessivamente emocional. É equilibrada, direta e acolhedora ao mesmo tempo. Em linguagem simples, evite termos técnicos, siglas e jargões institucionais. Fale de forma que qualquer pessoa, independente da escolaridade, compreenda imediatamente. Né? Então, assim, sem muitos termos técnicos, né? Uma fala clara, objetiva, né? Porque nesse momento tudo que a pessoa precisa, né, é de que sejam claras com ela, que ela receba orientações, né, que ela consiga compreender naquele momento em que o cérebro dela está sob estresse, né, e provavelmente vai entender muita pouca coisa, mas se você começar a falar em jargões ou palavras técnicas, coisas, aí que a pessoa não vai entender mesmo, né? Tom calmo e firme. Sua voz regula o sistema nervoso do outro. Fale devagar, com pausas, em tom grave e seguro, mesmo que internamente você esteja tenso, né? Porque todos somos seres humanos, né? Então, provavelmente, vai ficar nervoso diante de um desastre, diante de uma crise, né? A pessoa vai ficar nervosa, mas ela tem que, por fora, demonstrar equilíbrio e muita segurança para passar isso para o outro, né? Mensagens objetivas. Dê informações concretas sobre o que está acontecendo, o que será feito e o quanto tempo. A incerteza alimenta a ansiedade, né? Então, assim, a ansiedade como já foi dito da outra vez, é um mecanismo de defesa do nosso organismo, né? Então, diante de um desastre, essa pessoa vai estar ansiosa, ela vai estar com todos o mecanismo de defesa dela em alerta, né? Então, quando a mensagem é objetiva, isso pode não fazer com que a pessoa se acalme imediatamente, né? Mas vai evitar que essa ansiedade ainda fique muito mais elevada do que
podendo ter uma crise de um estresse ali mesmo agudo, levando para uma ansiedade daquela que patológica, né? Que a pessoa entra em uma crise que tem que ser medicada, tem que levar para o hospital ou ser atendida ali mesmo na emergência no momento. Escuta ativa. Faça contato visual, acene com a cabeça, use frases como entendo, compreendo, mostre que está presente, não apenas fisicamente, né? Então, que você está ouvindo a pessoa, né? Se você estiver diante de um atendimento, de um acolhimento, né? Demonstre que você realmente está ali, né? Deixe o celular de lado, deixe qualquer outra coisa que você estiver fazendo de lado e esteja ali naquele momento com a pessoa, né? Eu vou ler aqui o exercício, mas assim, ó, como eu falei, foi só uma sugestão, né? Tempo de 10 minutos, 5 minutos por papel. Aqui seria assim, fazer em dupla, né? Vocês podem treinar isso no local que vocês trabalham com colegas. Uma pessoa representa a vítima afetada por desastre, pode improvisar a situação, né? Ali vocês podem improvisar. A outra realiza o acolhimento durante 2 minutos, usando apenas escutativa, empatia e perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas que não são respondidas apenas com sim e não, né? Troque os papéis, né? Depois inverta, quem foi terapeuta passa a ser a vítima e vice-versa. Perguntas abertas sugeridas. Como posso ajudá-lo agora? O que aconteceu com você? Você tem alguém próximo por aqui? O que você mais precisa nesse momento? Né? O objetivo não é resolver o problema, é fazer a pessoa se sentir ouvida, segura e acolhida, né? Então, não se preocupem em resolver o problema da pessoa naquele momento, porque provavelmente não vai ser resolvido, né, naquele exato momento. Pode dar uma diminuída no caso da emergência, né? Evoluir de uma emergência para algo mais leve, né? Mas resolver provavelmente não vai ser resolvido naquele momento. Ô Bruno, pode passar o próximo slide, por gentileza. Pode passar, Bruno, pode colocar o que são os primeiros socorros psicológicos. É isso. O que são os primeiros socorros psicológicos? Os primeiros socorros psicológicos no caso que é uma intervenção breve, humanitária e baseada em evidências, destinada a pessoas em sofrimento intenso após evento crítico. Não é psicoterapia. Então, aqui a diferenciação do atendimento psicológico pontual, né, de uma psicoterapia. Psicoterapia é um processo mais extenso, né, leva mais tempo, é feito no consultório, em um ambiente seguro e sigiloso, né. O atendimento da intervenção dos primeiros socorros psicológicos muito provavelmente vão ser feitos ali no local, né? Às vezes no meio de outras pessoas, no meio de um barulho, dentro de um ginásio cheio de gente, né? Ou dentro de uma viatura dos bombeiros, do SAMU, até mesmo dentro da casa da própria pessoa, né? Às vezes muito sem sigilo, né? E, então, às vezes é preciso você organizar o local onde que vai ser feito esse primeiro socorro psicológico, né? E é uma intervenção breve, né? Humanizada, né? E que você vai usar as técnicas que foi passada ali em cima, né? Que é a comunicação assertiva, né? E os 3 pilares, que no caso são 3 atitudes, né? Da ACP, do Carl Rogers, que é empatia, aceitação incondicional e congruência, né? Então, diante desse acolhimento ali, tu não precisa ser um psicólogo, né? Pode ser uma pessoa, um profissional comum do dia a dia, não que o psicólogo seja incomum, né? Mas aquele profissional que não tem o curso de psicologia, mas que tem a técnica de fazer, né, essa escuta breve, né?
e pontual, né? Então, a diferença é isso. E tem outra técnica que a gente usa mais ou menos nas UBS, né, quando tem psicólogo na UBS, que é o plantão psicológico, né? Que o psicólogo fica lá, sem nenhum paciente marcado, e quando acontece de precisar de um atendimento de plantão, ele aparece a pessoa e o psicólogo está lá para acolher ela, sem ser psicoterapia. É um plantão psicológico, né? Esse primeiros socorros é muito parecido com o plantão psicológico. Aqui, ó. Objetivo 1, reduzir o sofrimento imediato, intervir nos primeiros momentos para diminuir a intensidade das reações do estresse agudo antes do que se consolide, né? Objetivo 2, restaurar a sensação de segurança, ajudar a pessoa a perceber que apesar do caos existem pessoas cuidando dela e tem recursos disponíveis. Objetivo 3, conectar o recurso às redes, vincular a pessoa à rede familiar, aos serviços de saúde, aos abrigos e às informações que ela precisa. Então, assim, são esses 3 objetivos que levam aos primeiros socorros psicológicos, né? Reduzir o sofrimento imediato, restaurar a sensação de segurança e conectar as pessoas aos recursos que estão disponíveis para reduzir, né, o estresse, a dor, sei lá, o sofrimento que a pessoa está passando naquele momento, né? Os primeiros socorros psicológicos são recomendados pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e pela Federação Internacional da Cruz Vermelha, como padrão ouro de respostas psicológica inicial em emergência e desastre, né? Então, o profissional muito provavelmente vai ter algum profissional da psicologia, mas não vai ter o suficiente para fazer todos os acolhimentos. Então, se tiver alguém ali que seja capacitado, que tenha o mínimo de conhecimento e possa fazer esse acolhimento, vai ajudar muito tanto a equipe da psicologia como as pessoas que necessitam dessa intervenção, né? Como aplicar os primeiros socorros psicológicos, né? Observar, escutar e conectar, né? O, o protocolo de primeiros socorros psicológicos segue uma lógica simples e poderosa. Primeiro, garantir a segurança física, depois criar um espaço para expressão emocional e, finalmente, conectar as pessoas aos recursos que elas precisam para seguir em frente, né? Observar é muito importante, né? Escutar e conectar, né? Então, tu vai observar, ver se não tem risco de acontecer um novo desastre, né? Principalmente em acidente de trânsito, né? Em estradas à noite, né? Onde que a sinalização fica prejudicada e pode acontecer mais acidente durante o acolhimento das pessoas, né? Durante, né, o atendimento. Então, o ideal é ter uma equipe que se responsabilize por o cuidado periférico desse local de acidente, né, da sinalização, e tem a pessoa que, né, quando vai fazer o atendimento, primeiro ela observa, né, para ver se não tem risco iminente ali de um novo acidente, né? Primeira etapa, observar. Antes de qualquer intervenção verbal, avalie o ambiente e as pessoas. Existe risco imediato, desabamento, fogo, inundação? A pessoa está consciente e orientada? Há necessidade de atendimento médico prioritário? Ela está sozinha ou acompanhada? Né? São observações muito importantes que devem ser feitas, né? Quem já trabalha nessa área já sabe muito bem, né, dos protocolos de segurança, né, que isso aqui não passa mais do que um protocolo de segurança, né? Etapa 2, escutar. Permita que a pessoa fale sem pressionar. Use perguntas abertas e demonstre interesse genuíno, né? Como posso ajudá-la agora? Né? O que aconteceu com você? Você tem alguém próximo que possa chamar? Não interrompa, não minimize, não dê conselhos prematuros, né? Então, assim, senso comum, né, é bom, porque muitas coisas partem do senso comum e do empirismo, né? Mas nesse momento não é bom, né, a gente ser pautado pelo senso comum. Tem que ser pautado pelos protocolos, pelas técnicas que já
foram aprendidas, foram treinadas, né, para que não haja a minimização do sofrimento alheio ou colocar essas pessoas em risco por achar que aquilo que está acontecendo não é tão grave, né? Existem muitas ocorrências policiais que poderiam acabar bem e acabam em tragédia porque em algum momento é descuidado do protocolo, né? Então, para não acontecer esse tipo de coisa, é importante demais, né, manter sempre atenção nos protocolos de segurança. Etapa 3, conectar. Rede familiar, abrigo, informações, equipe de saúde e serviços sociais. Então, assim, ó, tudo que tiver à disposição da pessoa e que ela precisar naquele momento, é importante que seja oferecido para essa pessoa, né? Se não for você o responsável por fazer esse encaminhamento, mas saiba com quem vai fazer, se informe, né? Já esteja previamente informado, né, qual que é o próximo passo depois do teu acolhimento ali, para onde que essa pessoa tem que ser encaminhada, que muito provavelmente ela vai estar desesperada, perdida e não vai ter capacidade, né, de discernir o que ela tem que fazer. Ela precisa ser orientada e guiada, muitas vezes, né, pela mão, como se fosse uma criança, em alguns casos, né? Principalmente quando a pessoa é mais idosa ou é deficiente ou tem algum tipo de atraso no desenvolvimento cognitivo, né? Mesmo uma pessoa saudável, né, diante de um estresse muito grande, ela pode perder a capacidade de tomar decisão, precisar de ajuda mais explícita mesmo, né? Às vezes você pensa, não, essa pessoa dá conta, e ela não dá. Eu já tive dentro da própria faculdade, claro que não era não era um cenário de desastre, né, para quem estava ali, né, mas era um cenário de desastre para a pessoa que estava passando. Né, uma colega tinha que apresentar um trabalho e ela tinha muito pânico de apresentar esse trabalho, e a professora foi completamente imatura ali no acolhimento, não acolheu, não acreditou que a menina estava passando por um momento de estresse, e a menina entrou num pânico tão grande que ela não conseguia nem sair da sala. Ela travou, né? Ela tentou fazer a apresentação, mas ela travou do jeito que ela não conseguia respirar, ela não conseguia se mexer, tiveram que tirar ela da sala no colo, né, e colocar lá fora da sala, e a professora não acreditou, continuou a aula como se nada tivesse acontecido, né, desvalorizou, não foi empática, não teve aceitação, completamente incongruente, né, com os princípios da psicologia, né, e é uma psicóloga, né? Então, assim, às vezes aquilo que para você é muito simples, para o outro pode se tornar uma coisa muito grande, incapacitante, né? Pode passar o próximo, Bruno. Ferramentas práticas de estabilização emocional. Isso, obrigado. A terapia cognitivo-comportamental aqui é uma outra abordagem, já não é mais a abordagem centrada na pessoa, é cognitivo-comportamental, são das comportamentais, né? Oferece técnicas simples e eficazes que podem ser aplicadas para qualquer profissional treinado, sem necessidade de formação em psicologia clínica. Essas ferramentas ajudam as pessoas a sair do estado de hiperativação e recuperar o controle emocional. Vamos lá. Respiração diafragmática. Tempo, né? Expire lentamente pelo nariz em 4 segundos. Segure o ar nos pulmões por 2 segundos. Expire pela boca 6 segundos. Este padrão ativa o nervo parasimpático, reduzindo a frequência cardíaca e a tensão muscular, ideal para crise de pânico e ansiedade intensa. Né? A respiração, aquela técnica que eu acho assim, bem interessante, que é, né, eles usam assim, que é para criança principalmente, que é, né, cheira a florzinha, apaga a velhinha, né? Para as crianças entenderem que ela tem que puxar e soltar o ar com tranquilidade, sem, né, para não hiperoxigenar, mas para voltar o coração a bater tranquilamente, para que a pessoa consiga ter tranquilidade naquele momento ali, né? São técnicas, né?
técnica grounding, 5, 4, 3, 2, 1, ancora a pessoa no momento presente, pedindo que ela identifique, né? Ó, 5 coisas que você consegue ver, né? Então, tu vai fazer a pessoa sair daquele estado ali para prestar atenção em volta dela, né? O que ela não está conseguindo fazer. Então, ela vai começar a prestar atenção para tentar nomear coisas que ela possa ver ali em volta dela. 4 coisas que você consegue tocar. Então, tu vai, né, vai pedindo ali, ó, 3 coisas que você consegue ouvir, né? Então, a pessoa já vai ativar todos os sentidos dela, né? Então, porque muito provavelmente esses sentidos vão estar suprimidos. Então, você está fazendo essa pessoa ativar os sentidos dela para voltar para um estado de tranquilidade, né, onde que ela possa, né, conseguir seguir as instruções necessárias. Restauração cognitiva breve. Quando a pessoa diz, minha vida acabou, não invalide, redirecione gentilmente. O que ainda permanece na sua vida? Né? Faça perguntas que façam a pessoa refletir sobre o que ela está falando. Porque talvez ela está no automático, né? Está falando coisas ali que ela mesma não acredita, né? Então, diante da minha vida acabou, tu pode perguntar, tá, o que tem de importante na tua vida? O que permaneceu? Você pode ter perdido tudo, a tua casa, mas o que permanece ainda? Se ela não conseguir dizer nada, né, a vida dela permanece. Ela está viva, apesar de ter perdido muitas coisas, mas ela ainda está viva, né? Ainda tem muito tempo para recuperar. Quem pode ajudá-lo agora, né? Fazer a pessoa relembrar, entender quem é a rede de apoio dela, né? Porque muitas vezes a pessoa se desespera e esquece que tem uma rede de apoio, esquece que tem pessoas que se importam com ela, né? O que podemos resolver primeiro, né? Vamos dar prioridade naquilo que precisa ser resolvido primeiro, né? Porque às vezes a pessoa está tão desorganizada que ela vai fazendo o que vem na cabeça, e às vezes não é o que é preciso, né? Às vezes é preciso seguir uma ordem, né, de importância para que não agrave mais a situação, né? O objetivo não é negar a dor, mas ampliar a perspectiva para que, além do pensamento catastrófico imediato, né? Então, aquela pessoa está com pensamentos intrusivos, pensamentos que não, que não refletem a realidade, e o objetivo ali é trazer essa pessoa, né, essas ferramentas, é trazer a pessoa para o mais perto da realidade possível, né? Pode passar para o próximo, Bruno. Isso, reconhecendo sinais e cuidado de quem cuida. Reconhecendo sinais e cuidando de quem cuida. Estresse agudo. Normal nas primeiras semanas após o desastre. Sintomas incluem tremores, insônia, irritabilidade, medo intenso, choro frequente e dificuldades de concentração. Não patologizando, normalize e acolha. Não essa palavra aí que vocês entenderam, né? Eu não consigo falar agora. Não vai sair. O burnout nas equipes, fatores de risco, excesso de trabalho, contato contínuo com o sofrimento, privação de sono, responsabilidade elevada, né? O burnout é o esgotamento físico e mental que está lá no CID, né? No CID 10 e no CID 11. Né? O burnout é aquele estresse laboral, né? A pessoa, ela acorda de manhã, ela lembra que tem que ir para o trabalho, ela já começa a tremer, ela já começa a ter crises ansiosas e ela não quer, né, mais ir para aquele lugar, porque aquele lugar é um lugar patológico para ela, né? Então, o burnout, principalmente em equipes que trabalham né, com desastres, né, é muito presente, né, porque elas estão sempre tensas, né, estão sempre, né, com o sistema ansioso, o sistema de defesa, né, em ação, né, principalmente nessas épocas do ano em que está, né, ameaçado aí um fenômeno natural aí do El Niño, né, que pode ocasionar muitas perdas, inclusive de vidas, né. Então, essas pessoas que trabalham, né, sobre esse alerta, né, sobre essa tensão constante, elas desenvolvem muito a questão do burnout. E a questão da forma que elas são trabalhadas, tratadas dentro da empresa, dentro do setor, mesmo que seja público, né,
essas pessoas, né, elas podem, né, ficar com privação de sono, né, e o sono ele é essencial para a recuperação humana, né? Você pode dormir pouco e você vai conseguir sobreviver, mas assim, tu vai com muita dificuldade. Muito parecido com você pegar um carro 0 km e esvaziar os 4 pneus e sair com ele andando sem rumo, né? Você vai chegar em algum lugar, mas vai chegar com o veículo completamente destruído. E uma pessoa que não dorme é muito parecido com isso. Você consegue sobreviver, mas você vai encurtar o teu tempo de vida, né? Você vai encurtar a tua qualidade de vida e quando tu menos perceber, tu tá muito comprometido física, mental e ambientalmente, né? Porque você vai ser uma pessoa que vai adoecer o ambiente em que você está convivendo, porque você está, né, mentalmente e fisicamente adoecido, né? Sinais de alerta: exaustão profunda, cinismo, queda de desempenho, irritabilidade com colegas, sensação de inutilidade. O estresse, o transtorno de estresse pós-traumático, quando suspeitar. Após mais de um mês de evento, observe revivência do trauma, os flashbacks, né? Pesadelos recorrentes, esquiva de lugares e situações relacionadas ao acidente, né? Hipervigilância e encaminhamento para atendimento psicológico especializado, né? O que deve ser feito para a pessoa que está ali demonstrando esses sintomas aqui, a melhor coisa é encaminhar para o psiquiatra e para o psicólogo. O psiquiatra vai medicar e o psicólogo vai ouvir, vai tentar ajudar no sentido de construir ferramentas para que essa pessoa tenha capacidade de se recuperar o mais breve possível daquele estresse, daquilo que está deixando ele muito desregulado, né? Fatores de proteção. Esses elementos reduzem o impacto psicológico dos desastres e aceleram a recuperação. Rede de apoio social e familiar, comunicação clara e frequente, espiritualidade quando relevante para as pessoas, né? Respeitar o que cada um acredita, né? Sentido de pertencimento à comunidade, né? Fazer a pessoa se sentir parte daquela comunidade é muito importante para a recuperação, né? Dando mais uma vez o exemplo do povo ali do Rio Grande do Sul, que muitos tiveram que deixar as suas comunidades, né, para morar em outros lugares, né? Muitas pessoas que eram vizinhos há anos, né, que eram quase família, né, histórias de pessoas que viviam ali naquele lugar, né, os pais viveram, os avós viveram, tiveram que sair daqueles lugares para ir morar em outros lugares distantes de pessoas que eram importantes daquela rede de apoio. Então, esses novos vizinhos, né, eles não têm obrigação nenhuma, mas seria muito bom se acolhesse essas pessoas, né, fazendo com que elas tenham a sensação de pertencer naquela sociedade como se pertencesse a vida inteira. Claro que isso é uma construção, né? A relação humana é uma construção, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas o ideal é que a pessoa se sinta, pelo menos, pertencendo de alguma forma àquele novo lugar que ela vai estar. Sentido de pertencimento à comunidade, retomada das rotinas básicas, sono e alimentação adequados, autocuidado ativo, né? Fazer com que a pessoa não perca por si mesma, né, o amor, o cuidado, né? Porque nós temos que ser prioridades nas nossas vidas, né? O autocuidado do socorrista. Metáfora da máscara de oxigênio. Em aviões, você é instruído a colocar a máscara em si mesmo, antes de ajudar o outro. Quem cuida também precisa ser cuidado. Aqui é muito legal isso aqui, porque quem cuida normalmente não é cuidado, né? E isso a gente vê muito no curso de cuidador de idoso, onde eu também tive o privilégio de dar 3 aulas, falta uma para concluir, né? Que é ver as pessoas que
cuido do outro, muitas vezes elas mesmas não cuidam delas próprias, né? E isso é muito, muito temerário, né? Porque quem cuida precisa ser cuidado, precisa ter o autocuidado, ou precisa ter alguém que olhe para ela com carinho e de vez em quando diga, né? Vai cuidar de você, deixa que eu assuma essa responsabilidade. E isso não é só o cuidador de idoso, não é só a mãe que cuida do filho, o pai que cuida do filho, mas as equipes de socorro, todas elas deveriam ter, né, momentos de lazer, momentos de autocuidado, né, é, acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. Isso não deveria ser uma coisa que a pessoa deve ir atrás, ela deveria ser oferecida para ela, incentivada, para que ela busque sem medo, sem receio, porque uma pessoa que trabalha sob tensão o tempo todo, seja na Defesa Civil, seja na Polícia Militar, seja no Corpo de Bombeiro, seja no SAMU, em qualquer lugar, posto de saúde, vigilância, né, tudo que trabalha com essa preocupação o tempo todo consigo mesmo e com a vida do outro, né, essa pessoa tem que ser cuidada e muito bem cuidada para que ela consiga prestar um serviço bom de excelência, né? Agora, luto e desastre e a maior ferramenta do agente, né? Acolhendo luto em desastre. O luto em desastre tem a característica única, especialmente complexa, perdas múltiplas e simultâneas, mortes repentinas e violentas, desaparecidos sem confirmação, perda da moradia, de animais de estimação, de objeto com valor afetivo insubstituível, e muitas vezes a própria comunidade do território de pertencimento, né? Foi o exemplo que eu dei ali em cima, né? No Rio Grande do Sul, em Brumadinho, né? Que muitas pessoas perderam, né, a sua identidade social, né, o lugar que elas pertenciam, né? Então essas pessoas, de um dia, né, para a noite, elas perdem tudo, e fazer um luto nessa magnitude, não é nada fácil, né? Ser resiliente desse tanto não é muito fácil, não é simples, né? Tem que ter muito trabalho em equipe, muita equipe né, da saúde tá em cima dessas pessoas, tá indo visitar, tá indo tentar reconectar elas à realidade, ao mundo, à, à nova, à nova comunidade que ela possa pertencer, né? Se ela ficar no mesmo lugar, né? É, fazer né, essa reintegração novamente com aquilo que sobrou, né, porque muitas vezes muda completamente a paisagem do lugar onde que ela morava. Né. Por exemplo, quando teve aquelas chuvas em 2008, se eu não me engano, que teve o desastre no Morro do Baú, acho que é aqui perto de Gaspar, como é que é? Ilhota, né, que as pessoas, né, famílias inteiras ficaram soterradas e nunca mais foram recuperadas, né? Então, assim, é uma tristeza imensurável, né? Você ter que continuar vivendo num lugar onde que você sabe que pessoas importantes para você estão ali, né? Sobre um monte de terra e você não consegue, né? Não conseguiu dar um último adeus, não conseguiu se despedir, não conseguiu fazer nada para salvar a vida dessas pessoas, né? Então, esse luto deve ser insuportável. O que evitar dizer durante né, o processo? Deus quis assim, né? Vai passar. Poderia ter sido pior. Você precisa ser forte pela família. O que dizer com presença genuína? Né? Pode dizer muitas coisas, mas assim, ó, estou aqui com você, sinto muito pela sua perda, você não está sozinho, não há nada errado em sentir o que está sentindo. Né? Então, assim, permitir que a pessoa chore. Né? Muitas vezes você vê em velórios, né, as pessoas dizendo, não chore, pare de chorar, dá medicamento para a pessoa ficar dopada, né? Mas não faça isso. Deixa a pessoa sentir a dor dela. Todo mundo merece viver a dor da perda de um ente querido, do emprego, do namorado, do cachorro, qualquer coisa que seja luto para aquela pessoa, ela tem o direito a sofrer. Deixa que sofra o tempo dela, né? Ninguém é perfeito, né? Ao ponto de não poder sentir dor, não poder sentir
a falta de algo para ela é importante e aquela perda vai fazer ela sentir muita dor. Então, deixa a pessoa sentir, não minimize a dor de ninguém, né? Trate a pessoa como você gostaria de ser tratado, né? Seja no teu local de trabalho, seja no teu dia a dia na família, né? Trate o ser humano como ser humano e com respeito e com amor, né? Principalmente com amor. Pergunta final. O que a pessoa jamais esquece depois do desastre? A resposta não é o equipamento usado, o tempo de resposta ou a qualidade dos recursos mobilizados. Pode ser que ela lembre disso também, mas como ela foi tratada é a resposta a essa pergunta, né? Nunca esqueça que tudo que você disponibilizar para um ser humano, tudo que ela vai se lembrar é como ela foi tratada por você, né? E isso vai fazer muita diferença, tanto na tua vida, como na vida dessa pessoa e na recuperação dessa pessoa, né? A maior ferramenta do profissional de defesa civil não está no caminhão ou no colete, está na sua capacidade de oferecer presença genuína, escuta qualificada e acolhimento respeitoso nos momentos mais difíceis da vida da outra pessoa. Você não precisa ser psicólogo para fazer isso. Você precisa ser humano e você já é, né? Resumo da aula. Aqui está a comunicação humanizada empática, aceitação incondicional e congruência, primeiro socorro psicológico, observar, escutar e conectar, técnica de estabilização, respiração, grau de reestruturação, reconhecer o estresse, o burnout e o transtorno de estresse pós-traumático, autocuidado do socorrista e obrigação, não é luxo, é obrigação e não é luxo, luto merece presenças, não frases feitas, né? Então, pessoal, como prometido, né, os 3 slides foi resumido nessa aula. Eu espero que eu tenha conseguido passar a informação para vocês nesse tempo que nós tivemos aqui, né? Agradeço ao professor Bruno e à professora Flávia por terem me convidado para dar essa aula. Foi muito legal, aprendi bastante aqui também, revi coisas que eu já tinha visto lá na minha formação, né? E é sempre bom a gente estar aprendendo também, né? Porque quando a gente se prepara para dar uma aula, a gente aprende, né? Então, espero que eu tenha conseguido minimamente passar esse conteúdo para vocês. Qualquer dúvida, né, pode pedir o meu contato para o professor Bruno, se vocês quiserem ter, né, está liberado para passar, né? Eu já fiz ali uma sugestão de, de prova, de conteúdo avaliativo, que eu acho que vai ser bem tranquilo, né? São 6 perguntas e 2 discursivas muito tranquilas, né? E daí, essa parte eu passo na responsabilidade do professor Bruno e da professora Flávia, beleza? À disposição de vocês para qualquer pergunta, qualquer esclarecimento. Terminei, Bruno. Pessoal, primeiro eu queria agradecer ao professor Júlio pela excelente explanação, né? Então, ele quebrou um galho enorme para nós aqui, para mim e para a professora Flávia. Como eu falei semana passada, né, a gente acaba aprendendo bastante aqui, né, com a psicologia. E eu vou abrir aqui agora para perguntas, né? Eu vi que José Roberto tem uma pergunta. Pode ficar à vontade, José Roberto. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta que Júlio vai responder. Lembrando que eu estou gravando, né? Depois eu vou disponibilizar o link lá no Cigarro, tá bom? Isso, professor, eu gostaria que, se possível, o senhor disponibilizasse esse slide que o professor repassou, porque é um conteúdo muito rico e a gente pode, né, até mesmo utilizar disso em algum momento, em algum treinamento, alguma situação que a gente também possa vir a fazer, tanto em escola quanto em empresas, né, e até mesmo para a própria comunidade, porque em algum momento a gente vai precisar dessa ferramenta.
E ao professor Júlio, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Muitas coisas que o senhor transmitiu ali, acabei me identificando muito e aí entendendo alguns porquês de extrema importância o trabalho do psicólogo num mundo como hoje, né? E a tendência é que cada vez mais os psicólogos e psiquiatras tenham cada vez mais trabalho, porque a nossa humanidade ela está bem doente e adoecendo a cada dia. Então, grato pelo seu tempo e pela sua disponibilidade de passar esse conteúdo para nós. Eu que agradeço. Só, E pode desculpa, Júlio. Deixa eu só falar rapidinho. Zé Roberto, eu coloquei hoje, tá? Hoje, final da tarde, eu coloquei no SIGA algumas outras informações da disciplina. Inclusive, eu coloquei as 2 materiais das 2 aulas da semana passada e já coloquei o de hoje. Se você puder também dar uma verificada, se está lá, tá bom? Júlio, pode continuar, desculpa. Não, desculpe, assim, ó, todo o material que eu usei aqui pode ser disponibilizado para os alunos, né? E se for usado, eu vou ficar muito satisfeito, né? Foi feito assim com carinho, né? Para essa turma, né? Então, que use com bastante eficiência, né? Que seja muito bom e que ajude mais pessoas, né? E eu estou à disposição de vocês para aquilo que precisar, né? Se precisar de atendimento, se precisar indicar alguém, eu estou à disposição. Em caso de desastre, se precisar da minha ajuda, também pode me chamar, que eu gosto dessa área da filantropia, né? Projetos sociais, eu participo de vários, então eu tô à disposição. E muito obrigado, professor Bruno, e agradeço a professora Flávia por ter me dado essa oportunidade, que para mim é muito grande e muito importante. Mais alguém quer comentar, fazer algum comentário, alguma pergunta? Se não... Professor, só de minha parte, também agradecer ao professor Júlio aí, né, a disponibilidade e realmente um material bastante rico, que certamente a gente vai ter que se debruçar nos próximos dias aí para que consiga, pelo menos, responder satisfatoriamente aí os questionamentos, né? Mas obrigado aí pela disponibilidade, né? Sim. Uma outra coisa, vocês têm perguntado sobre a avaliação, né? Inclusive eu conversei com a professora Flávia hoje, tá? Que a nossa avaliação está marcada para o dia 4, né? Dia 3 e dia 4. Tá? O professor Júlio já passou o material para mim, eu já estou com ele, tá? Não vou passar para vocês, não siga, claro, né? Passa só o gabarito, professor, aí tá certo. Só o gabarito, né? E então depois a professora Flávia, eu já coloquei lá no sigla, tá? E a data, né? Mas a professora Flávia vai conversar com vocês depois como é que vai ser essa dinâmica, né? De horário, o dia exato, se vai ser no dia 3 ou no dia 4. Tá bom? Então, beleza. Se ninguém tem mais um questionamento, a gente pode terminar aqui, tá? E aí amanhã eu coloco a aula disponibilizo para quem, né, não pode estar esteve pessoalmente hoje aqui. Tá bom? Boa noite para todos. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, bom descanso. Bom descanso. Tchau.